Yeah. Yeah. E tem programa novo na grade da TV Cidade. Tô aqui com uma grande novidade, primeiro episódio do GSP. Tô aqui com André Luiz Soares, meu parceiro nessa jornada, o roster aqui do programa, e ele vai dar as honras de apresentar esse nosso primeiro entrevistado, que é um ícone aqui do empreendedorismo em Teresópolis, não só em Teresópolis, mas no Brasil inteiro. Bem-vindo, André. Vamos com tudo? Salve, galera. Olha, hoje, para abrir, realmente não podia ser com uma pessoa diferente. Primeiro porque, pelo tamanho do cara, o que me chamou a atenção dele desde o início foi a humildade, a disponibilidade, porque isso é muito importante nas pessoas, e a simplicidade. O tamanho que esse cara é, que a empresa que ele construiu a gente vê esse mercado, a gente acompanha muita coisa e olha, isso é que faz essa empresa ser o que é. Vladimir, obrigado aí pelo convite, por ter aceito, né, participar desse primeiro programa com a gente. E aí, para a gente começar, claro, falar um pouquinho para quem não conhece, quem não é da cidade, quem é Vladimir e Alterdata, que é essa potência, se não é a maior, é uma das maiores empresas dessa região serrana. Obrigado, André, obrigado, Ayla, aí pelo convite. Eu acho que esse tipo de programa, ele tem tudo a ver com propósitos pessoais meus, sabe? Eu acho que o grande objetivo de um tipo de conteúdo desse é gerar inspiração para outras empresas, fazer as empresas serem mais de alta performance, entender melhor como funciona o mercado, as competições, e a gente, de certa forma, ajudar com algumas ideias que possam fazer essas empresas serem melhores, né? Eu tenho, André, 63 anos, e então eu comecei a trabalhar com tecnologia quando eu tinha 19. Sou um programador, eu sou um cara autodidata, porque naquela época não existia curso de programação, não existia faculdade, eu tive que aprender tudo sozinho, nas madrugadas, eu não conhecia ninguém que trabalhava com informática, então aprendi tudo lendo livros em inglês, porque naquela época os livros não eram em português, de software. E comecei a desenvolver quando eu tinha 19 anos, e aos 25 a Alterdata foi fundada. Ela foi fundada já com uma característica de ser uma empresa preparada para melhorar a empresa dos outros. E para isso eu tinha que ter na minha mente que eu precisava de uma organização focada no cliente, fortemente ligada a gente, fortemente ligada a pessoas. E isso era muito diferente naquela época, ninguém falava sobre isso, porque naquele momento o que dava valor era a parte tecnológica das empresas, mas eu não acreditava nisso. Eu acreditava que, na verdade, que para eu fazer um software para médico, eu não preciso ser médico, basta eu ser humilde e escutar o que o médico quer. Para fazer um software para engenharia, eu não preciso ser engenheiro, eu tenho que escutar o que o engenheiro quer. E fomos criando uma estrutura focada em ouvir e motivação de times para a gente estar o tempo inteiro atendendo expectativas dos clientes. Eu não sei se está certo ou errado, mas com a gente funcionou. Um pouquinho. Funcionou. Hoje nós temos mais de 2.000 funcionários, nós somos a 5ª maior empresa de tecnologia do país, a maior do estado do Rio de Janeiro, e cerca de 65 mil clientes com recorrência mensal. Então a gente tem 130 unidades de negócio distribuídas pelo país, então tem funcionários em Manaus, em Porto Alegre. O time é forte, um exército grande, e grande parte deles alinhados em valores, processos, métodos muito rigorosos, vamos dizer assim, disciplinados, né? A minha forma de pensar desde criança sempre fui muito disciplinado em tudo que eu faço, e isso foi arrastado para dentro da organização e virou parte da nossa cultura, né? Muito legal. E funcionou. É isso mesmo. E aí, Ayla, você sabe, a gente está começando uma parceria e eu comecei a falar lá no Rio para a equipe, né? Olha, a Alterdata, né, tá com a gente aqui, enfim, a partir de agora. Aí começaram a me perguntar, a minha equipe, mas e quais os serviços que a Alterdata tem? Eu falei, gente, eu acho que é tanto serviço que eu não vou saber explicar. Aí a Tatiana, que é a minha diretora de formatação, esteve hoje na Alterdata de manhã, fazendo uma imersão, porque ela trabalha muito com na nossa área de formatação, de empresas que precisam
com certeza da Alterdata. Aí ela falou, para eu poder entender o que é a Alterdata, eu tenho que fazer uma imersão. E ela hoje de manhã estava aqui fazendo. Ela me mandou uma mensagem falando, André, eu estou impactada e escandalizada com a quantidade e com o profissionalismo da empresa. Muito então, Vladimir, eu não sei falar os serviços que a Alterdata tem, todos. Você poderia explicar para a gente um pouquinho? Dá uma palestra de 2 horas, né? Com certeza. Mas a essência é o seguinte, a gente pode dividir facilmente em algumas verticais, né? Nosso negócio, uma essência, André, é ganhar pouco de muitos e não muito de poucos. Então, nossa essência é pulverização, é ter software para gerir a empresa dos outros de uma forma que a gente consiga ganhar nosso dinheiro na escala. Esse que é o jogo. Então, nós estamos entre as médias e pequenas empresas, são os nossos clientes. Então, entre as médias e pequenas, nós somos uma das maiores do país. Existem outras empresas que competem com a gente no mercado mais alto, mas não é o que a gente almeja. O que nós queremos ser muito bons é na pulverização. E por isso que a gente construiu primeiro softwares para a área contábil. Então, nós somos a maior do país em escritório de contabilidade. Aqui representa uns 50% da empresa aproximadamente. Nós temos software para o varejo, que envolve lojas, rede de lojas, moda, restaurantes, supermercados, o varejo como um todo. Temos softwares para a área industrial e atacadista, que envolve aquelas redes que vendem para o varejo. Então, às vezes é a própria indústria que vende para o varejo, às vezes é um intermediário, que é um atacadista que está aqui no meio, que vende para o varejo. E temos uma linha focada em administração de imóveis, que pega administradoras de condomínio, locações e coisas do gênero. Com essa estrutura, a máquina da empresa funciona. Acoplado a isso, envolve uma série de serviços. Aí tem um time de consultoria que ajuda o cliente a encontrar caminhos. Tem parceiros como a GSP, que vem ajudando nesse processo de treinamento e capacitação de clientes. Uma universidade corporativa para capacitar os clientes também. Ou seja, é um conjunto de produtos e serviços acoplados, mas com uma linha central de transformar a empresa numa empresa de mais alta performance. Nosso propósito é melhorar o nosso país através dos softwares que a gente faz. E aí, com isso, a gente consegue agregar muito valor aos clientes, né? E aí, uma empresa, para funcionar bem, nós temos que ter gente, pessoas. E pessoas bem treinadas. A primeira vez que eu vim aqui na Alterdata e conheci a UCA, né, Universidade Corporativa Alterdata, eu fiquei também impactado com a grandiosidade e a forma como eles treinam as equipes. Vladimir, você é um cara da educação e do treinamento, ponto. Esquece esse negócio de sistema, porque isso aí, obviamente, você é o rei aqui no Brasil, mas treinamento também. Eu queria que você falasse o quão você acha importante esse detalhe do treinamento nas empresas. André, hoje, você ir lá na UCA e ver aquele prédio com 30 e poucas pessoas dedicadas a treinamento, a gente capacita mais ou menos 90 mil pessoas por ano. Então as pessoas ficam impactadas por essa estrutura. Mas a tua pergunta é mais profunda, né? Como é que esse racional aconteceu? Eu me lembro quando a Alterdata foi fundada, em 1989, as pessoas procuravam emprego e não sabiam nem o que a gente fazia, porque nós somos uma cidade pequena em que a economia da cidade era agricultura naquela época. E nasce uma empresa de tecnologia. Então eu comecei a perceber que eu tinha que mostrar para as pessoas o que era trabalhar numa empresa de software. Mas eu também não tinha certeza, porque eu tinha 20 e poucos anos. Então, eu não tinha dinheiro para contratar um palestrante, eu não tinha dinheiro para contratar uma GSP, eu tinha que fazer uma coisa que se tornou parte da cultura, um DNA nosso. Eu ia para São Paulo, para o Rio, para Belo Horizonte, eu sozinho, fazia treinamentos, daquela época, muita apostila, né? Voltava, na semana seguinte eu refazia aquela apostila com a linguagem nossa, tirava o que não tinha a ver com a empresa, botava outras coisas e replicava aquele conhecimento. Então, desde a empresa quando tinha 5, 6, 10 pessoas, eu pessoalmente era o treinador de todo mundo, capacitando em várias frentes diferentes, em vendas, em fechamento de negócio, em prospecção de cliente, em metodologia de processo para controlar o desenvolvimento. Então, foi criando essa estrutura e na medida que a empresa foi crescendo,
coloquei uma pessoa para me ajudar, e tinha mais um me ajudando no treinamento, daqui a pouco tinha mais um, daqui a pouco cria um departamento que nós chamávamos de treinar naquela época. Aí a coisa foi se organizando, até que chegou um ponto que a estrutura estava tão enorme que tinha que ter algo mais estruturado. Nasceu a Universidade Corporativa, com uma formatação muito já pensando no online. Nós fazemos treinamentos online há 18 anos. Nossa. Então, o que as pessoas veem hoje como uma novidade, nós já fazemos há 18 anos. A gente já tinha metodologias para treinar à distância no Brasil inteiro. Porque a gente acredita que os alterdatanos não vêm prontos. Alterdatano é um profissional que a gente faz uma transfusão de sangue quando ele chega na empresa. A gente tira o sangue antigo, bota um sangue novo e coloca a nossa forma de pensar, e o treinamento é fundamental nesse processo. Nós não chamamos quem trabalha na empresa de funcionário, de colaborador, nós chamamos de alterdatanos, porque verdadeiramente a gente acredita que eles são diferentes de outras pessoas que estão no mercado. Ontem eu estive lá, né, acompanhando o evento, fazendo reportagem, e ouvi uma equipe muito jovem sendo treinada. Conta pra gente quais são os desafios, né, e como vocês fazem essa adaptação para essa nova realidade, né? Essa galera que chega ali, a maioria devia ter no máximo 18 anos, entrando na casa dos 18 anos, né, que já vem com essa cabeça mais aberta para IA. Conta como é que a Alterdata está se adaptando, né, para esse novo cenário. Desde a fundação, Ayla, isso foi um problema. Porque quando eu tinha 28 anos, eu era o mais velho da empresa. Quando eu tinha 35 também, vim mais velho da empresa. Quando eu tinha 50, eu também era o mais velho da empresa. Hoje eu estou com 63, eu sou um dos mais velhos da empresa, que só tem um mais velho. Então, a gente sempre aprendeu a lidar com os mais jovens, mas não só sobre uma ótica de liderança, mas sobre uma ótica de motivação dessas pessoas. E de uns anos para cá, o desafio piorou. Ficou um desafio maior ainda. Pra você ter noção, nós temos 2.000 pessoas na empresa, 2.000 e pouco. 88% da empresa tem menos de 40 anos. Uma montanha de gente é menos de 30. Então, esses meninos e meninas com 20 e poucos anos, eles pensam completamente diferente de mim. A motivação é outra, o envolvimento, o comprometimento com a empresa. O que ele percebe de valor, André. O que é valor para ele não é o que é valor para mim. Então, o importante de quem está nos ouvindo é entender que os executivos, os empreendedores das suas organizações, eles não podem colocar na cabeça que eles são os mais importantes da empresa. Sim. Eu não sou o mais importante da Alterdata. Não são eles que têm que se adaptar ao dono. Sou eu que tenho que me adaptar a eles. Sou eu que tenho que criar um mecanismo de motivação sob a ótica dele, não sob a ótica minha, para fazer com que eles tenham a capacidade de perceber desejo de crescer, vontade de continuar na empresa, para não ter turnover alto, e uma série de elementos que são muito importantes para fazer com que o mais jovem entenda o que é uma carreira. Porque muitos deles são muito ansiosos. Tem muitas literaturas hoje de psicologia falando sobre essa ansiedade que tem causado muitos problemas. Eu tenho uma palestra sobre esse assunto que eu já fiz mais de 100 vezes no Brasil inteiro, falando sobre um fenômeno chamado quiet ambition, que é uma falta de ambição que acontece nas empresas, que os jovens não querem crescer. E se você não tem uma capacidade de estudar um pouco, entender como é que isso funciona, você começa a perder grandes talentos na empresa por falta de ambiente. Então, treinar e treinar todo mundo é fundamental, mas eu preciso me treinar também. Eu preciso entrar numa dinâmica de compreensão que eu nunca estou pronto. Eu tenho que estar sempre aprendendo uma coisa nova, porque se eu for o mesmo executivo que eu era lá atrás, eu não conseguiria estar sentado na cadeira que eu estou hoje. Né? E aí, você falou um negócio muito legal, e você tem na tua empresa, que é o tour, né? Muitas pessoas fazem visita técnica lá e fazem aquele tour na empresa, que é uma coisa maravilhosa. Eu, lá na nossa empresa, eu sou pequenininho, mas abusado, né? Estou me comparando à Alterdata aqui. A gente faz, quando um cliente chega, há uns 20 anos atrás, eu comecei a ficar insatisfeito. Quando a gente pega, por exemplo, um processo de formatação para fazer, é um investimento alto que o cara bota ali para gente. E eu ficava assim, a maioria das empresas começa a pegar esse cliente e dá um monte de contrato para o cara ler, dá um monte de manual, fala de número, mas o cliente muitas vezes não está nem sabendo onde ele está.
Então, a gente desenvolveu lá um boas-vindas para o cliente, que é exatamente o quê? Falar a história da empresa, formalizar quem é quem no processo que vai acompanhar ele durante uma formatação, falar, por exemplo, do mercado de franquia, das oportunidades e dos riscos, porque você quer vender um produto, você nunca fala os riscos, né? Você só quer falar as coisas bonitas. E esse tour teu é muito... eu digo que quando o cara vai, ele fica encantado com a empresa. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais de experiências Alterdata, porque realmente essa imersão na Alterdata é uma puta experiência. André, é muito legal você falar isso, porque, na verdade, o que nós fazemos, e você também faz, nós temos uma semelhança no ângulo aí do que nós fazemos. Nós vendemos algo intangível. Perfeito. O cara não compra uma caneta que ele testa. Ele não compra um carro que ele entra, senta e segura no volante. O nosso serviço, ele só vai ver eficiência depois. Exatamente. Se der bom ou der ruim, ele vai ver depois. Então, no processo inicial, é muito difícil para o cliente tomar uma decisão, porque ele não tem certeza, cara. Então, é fundamental que a empresa tenha sinais de presunção de qualidade, que envolve um monte de coisa. O tour, por exemplo, lá na Alterdata, ele é tão importante que você fez lá, uma das meninas nossas te acompanhou. Que sabe tudo. Eu escrevi o que ela falou para você. Quem escreveu palavra por palavra foi eu, e eu reviso 6 meses com todas elas. Todas elas que estão treinadas vão na minha sala e elas começam, eu quero que agora você faça para mim o tour. E elas começam a falar, não, isso aí já mudou. Agora tem um produto novo, não. Agora tem mais servidores, não, o número de cliente aumentou, agora não sei o quê, agora tem um museu, agora não sei o quê. É o tempo inteiro, porque a gente tem noção clara que isso é muito importante, é parte da nossa cultura. Por isso que é fundamental, eu não sei se você notou uma coisa que muitas pessoas já notaram, que quando você está fazendo o tour, quem está trabalhando, eles são simpáticos com as pessoas. Eles são agradáveis com as pessoas. Ah, então a Alterdata dá uma sorte que contrata só gente boa. Não, isso é treinamento. Porque desde o onboard, eles são motivados a entender que o ambiente é parte da função deles. Que eles têm que contribuir com o ambiente. Vou te contar uma história. Há uns anos atrás, aquele prédio maior nosso não existia ainda, nós estávamos lá no outro prédio. Um futuro cliente queria visitar a empresa porque ele estava pensando em comprar os sistemas e queria ver. Ele estava inseguro. Marcou comigo logo depois do almoço. E naquela época, o ponto eletrônico era na recepção. Ele chegou assim, um pouquinho depois do almoço, a hora que os funcionários estavam voltando do almoço. E ficou sentado no sofá, enquanto eu estava assinando os documentos, e entrou para a minha sala, logo em seguida. Ele apertou minha mão e falou assim, olha, eu estou vindo aqui porque eu estou pretendendo comprar o sistema de vocês, queria conhecer a empresa, mas acho que eu já vou embora que eu estou satisfeito. Aí eu falei, não estou entendendo. Você acabou de entrar na minha sala, apertou minha mão aqui agora, você não viu nada. E ele falou uma coisa, André, que eu quase chorei. Ele falou o seguinte, olha, eu estou na recepção tem uns 10 minutos, mais ou menos. Passaram por mim umas 60 pessoas no mínimo, voltando do almoço. 100% deles me deram boa tarde com um sorriso nos lábios. Ele falou assim, eu nunca vi isso, nem igreja. Eu não sei o que vocês fazem, porque eles não sabem quem eu sou. Eles não sabem se eu sou um cliente, ex-cliente, futuro cliente, se eu sou um cobrador fiscal. Eles não sabem. O dia que eles souberem que eu me transformei em cliente, eu tenho certeza que eu vou ser bem atendido. Cara, o que é isso? Isso é um negócio que é o quê, cara? Entendeu? Quando eles entram na empresa, ninguém assina um contrato falando assim, você tem que ser gente boa. Você tem que ajudar o teu colega, você tem que falar bem com o cliente, tem que dar bom dia. Ninguém fala isso. Mas o onboard e todo o envolvimento, que é parte da cultura, mesmo aquela pessoa que é o mal-humorado nato, que já acorda de manhã de mau humor, quando ele chega, ele é desmontado nessa estrutura e é parte de um ambiente bacana. Isso transforma em quê, André? Em satisfação, em negócio, em mais clientes, em estabilidade de cliente, diminuição de cancelamentos. E se transforma em negócio. E um ambiente gostoso. Eu costumo dizer isso. A gente tem que criar um ambiente da recepção, da entrada do porteiro, do segurança, ao presidente da empresa. Porque é isso que vende. Porque se o porteiro te atende de uma forma errada ou no estacionamento, você já fica
nervoso, já, André, já se sente antipatizado. E na já minha forma de pensar, André, isso é top-down, isso é de cima para baixo. Eu ia falar isso, Vladimir. Total. Assim, tudo é quebrar resistência, né? Eu acho que eu até falei isso ontem lá no bate-papo. E essa quebra de resistência tem que começar com a alta cúpula. Lógico. Porque se eu destratar a menina do café, se eu não respeitar o rapaz da segurança da empresa, o motorista da empresa, todos estão vendo. E você entra numa cadeia de falta de respeito geral. Exatamente. Então, eu não admito lá na empresa nenhum gerente, diretor, destratar alguém da companhia. Eu já mandei gente embora. Se eu souber do negócio desse, o bicho pega. Porque, na verdade, é parte da nossa cultura o respeito às pessoas. E a humildade. É impressionante o nível de disponibilidade, né? Você tem que se desauto-centrar. Um bom líder, ele tem que entender que é por todos mesmo, né? E ficar muito num papel de observador da coisa para poder gerir as suas sensações e auxiliar os outros ali a gerir as delas. Eu tive na UCA com a Evelyn e foi exatamente essa abordagem. Ela foi me apresentando, né, os funcionários, os alunos, enfim. E eu fui tão bem recebida, abraçada, sorrisos. Eu fiquei assim, gente, eles não fazem nem ideia de quem eu sou. Exatamente. É de verdade o que você está trazendo, assim, é diferente, a gente se sente, tem uma egrégora, né? Eu já escutei ela em algumas palestras que eu falei coisas muito parecidas com essa, e algumas pessoas falaram para mim assim, mas você faz isso porque você tem uma empresa grande. Eu tenho uma empresa menor, eu não tenho tempo, não. Eu não tenho tempo, porque eu tenho que estar envolvido no dia a dia das coisas. E aí a gente entra num paradigma. Se você não tem tempo, você não enxerga, não tem tempo. Então você entra num ciclo negativo. Sim. Enquanto você não for disciplinado para ter tempo, e o tempo faz você estudar e aprender, e quanto mais você aprende, mais você ensina, mais o ciclo positivo acontece. Exato. Você sabe que eu estou na minha cabeceira, Vladimir lê 3, 4, 5 livros por mês. Não, 5 é muito. Uns 3, 4 vai. Eu também costumo ler. E eu tenho 2 que eu tenho lido ao longo desse ano, que é o estoicismo e o minimalismo. Sim. O minimalismo é isso, é a gestão do tempo, é a simplicidade. Porque se você não conseguir fazer a gestão do tempo, esquece que você não vai presidir uma empresa do tamanho que é a dele. Você não consegue nem evoluir. Exato. E aí, falando em evoluir, Vladimir de Teresópolis dá Alterdata para o mundo. Esse cara hoje dá palestra no mundo inteiro e de diversos assuntos. Eu sei que tem gente que é nato, né? Tem isso no sangue. Eu gosto muito também de bater papo, de participar de eventos e tal. Como é que surgiu isso? E fala dessa contribuição que você está dando. Não é para a Alterdata, não é para a sua empresa, não. É para o nosso país mesmo, porque a gente tem que ter referência. E a gente vê referência em eventos que a gente participa. Então, como é que deu esse... Isso é bem curioso, André, porque na escola, quando eu estava no colégio, eu era meio tímido, sabe? Eu era aquela pessoa que a professora mandava ler um parágrafo de português na frente dos colegas, eu gaguejava de nervoso, né? Mas eu fiz faculdade de Direito. E lá na faculdade de Direito, a gente aprende a argumentar. E aquilo foi me dando uma capacidade de comunicação fora de série. Eu estava já envolvido com informática, fiz Direito, me deu conhecimento tributário, construí os primeiros sistemas tributários e a coisa foi embora. Mas a faculdade de Direito me deu uma habilidade de comunicação que naturalmente eu não tinha. E isso foi muito importante. Quando eu comecei a desenvolver, eu estava trabalhando sozinho, com 19 anos, com 21 eu percebi que eu tinha que ser menos nerd e tinha que ser mais comunicativo. Com 21 anos eu fiz um curso de oratório. Com 22 anos eu fiz um curso de liderança. Eu não tinha nenhum funcionário, não liderava ninguém, mas eu já via que eu ia precisar daquele conhecimento. E comecei a ler muito livro de sociologia, de psicologia, para entender como é que você transmite conhecimento de uma forma com credibilidade. E aí, quando eu fundei a Alterdata com 25 anos, com 26, eu já fazia palestra para mais de 1.000 pessoas, com 26 anos. Então, aquilo projetou e acelerou a Alterdata de uma forma inimaginável. Cara. Então, e hoje, por exemplo, eu faço palestra toda semana, 1 ou 2 por semana, em eventos de 2, 3 mil pessoas. Já fiz palestra para a ONU Internacional, eu trago conteúdos internacionais para o Brasil para gerar conteúdo.
E tem tudo a ver com o que você está falando. Tem 2 chapéus nesse momento. Um chapéu, quando eu ponho, que é para divulgação de marca da empresa, mas tem outro que é no meu coração, que é a sensação de que eu estou contribuindo por algumas informações para melhorar a empresa de outras pessoas. Né? Eu já escutei muitos depoimentos de pessoas falando de mim, eu me lembro, assisti uma palestra sua uns 15 anos atrás, e o cara repete, você falou isso mudou minha vida. Deu um estalo na minha cabeça, a minha empresa se transformou em outra coisa. Eu me emociono com essas coisas, porque é algo que tem tudo a ver com o meu propósito. E aí você entra num ciclo positivo, né, cara? Uma coisa vai puxando a outra e vai fluindo, né? Aí lá. Explodiu o tempo. A gente vai ter que fazer uns 5 programas no mínimo. Haja disponibilidade. Eu tenho muitas perguntas, né? Com certeza, principalmente sobre esse cunho existencial, que eu acho que tem muito que faz com que a Alterdata seja o que é. Mas, infelizmente, né, tudo que é bom dura pouco e a gente vai deixar esse convite em aberto. Com o maior prazer. Eu já vou até mudar o nome do programa. GSP TV Cidade Alterdata do Empreendedorismo. Já mudei até o nome do programa. Profetiza. GSP Alterdata. É isso, meus amores. Infelizmente, a gente vai chegando ao fim. Esse programa é voltado para você que é empreendedor, está querendo começar a empreender. A gente vai ter sempre aqui convidados mega especiais. Já fica o convite para o Vladimir voltar, né? Porque a gente tem muito que aprender com ele, para além do empresário, com certeza, mas com o ser humano incrível que ele é. Acompanha, entra em contato com a gente, com a TV Cidade, comigo, com o André. A gente vai estar super disponível para tirar as dúvidas e queremos vocês aqui também. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para o Vladimir, manda pra gente que a gente vai perturbar ele. Minhas redes sociais estão abertas aí para isso. Meu Instagram, eu respondo pessoalmente. Eu não tenho secretária para isso, não gosto. Isso mesmo. Eu respondo pessoalmente meu Instagram, meu LinkedIn à disposição. Parabéns pela organização do programa. Cara, muito obrigado. Obrigada. Tá? Muito orgulhoso aí por você acreditar em mais um projeto nosso e vamos com tudo. A TV Cidade sempre agradecendo a sua disponibilidade. Vamos em frente. E volte para mais GSP. Vamos embora. É isso, amores. Até breve, então. Acompanha que tem mais GSP Empreendedorismo na TV Cidade. Yeah.